Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai falar sobre questão de ajuste, né? Tolerância de ajuste, né? No caso aí uma montagem 8H7 e 8G6, né? Esse 8H7 sendo tipo fêmea, né? E o 8G6 sendo o tipo macho, né? Então a gente vai estar fazendo justamente análise, né? Com base nessa tolerância, né? Então aqui o 8H7 tipo fêmea, o 8G6 tipo macho, o 8H7 fêmea a gente identifica por meio dessa questão da letra maiúscula, o tipo macho a gente identifica por meio da letra minúscula, né? A gente vai fazer um vídeo, né, mais para frente explicando, né, como é que ocorre a concepção desses valores, né, da tolerância, né, que é justamente com base na tabela IT. Mas isso aí fica para um próximo vídeo, né? Vamos analisar a questão da montagem. Aqui a gente pegou um fragmento da tabela, né, no que diz respeito à norma de tolerância de ajuste. E aqui a gente tem justamente a identificação para montagem, né, H7 e G6. Né? Essa última linha aqui, ela representa justamente a linha que varia de 6 milímetros a 10 milímetros, e nesse caso o 8, né, que é o que a gente está analisando, ele está contido aqui nesse intervalo. Né? Então, nesse caso aqui, é essa linha que a gente deve se atentar. Né? Mais especificamente, levando em consideração o H7, que está aqui indicado. Né? Então, nesse caso aqui, está aqui a informação, mais 15 e 0. E no caso, o G6 está aqui indicado, menos 5 e menos 14. Observa que esse é um tipo de montagem com folga. Né? Então, não tem sobreposição de material, né? Ou interferência de material. Bom, então o que é que a gente vai analisar? A gente vai analisar as variações de valores máximos e mínimos, né? Tanto para o H7 como o G6, né? O 8H7 e o 8G6, e a montagem dos dois. Né? Então a gente dividiu esse vídeo em três partes. Vamos falar agora inicialmente sobre o 8H7. Né? Vocês podem observar aqui, o 8H7 ele vai estar pegando aqui essa informação aqui especificamente. Né? Então, nesse caso, o 8H7, você pode observar que ele tem variação indicando mais 15. Esse mais 15 representa mais 15 milésimos, né? Ou seja, 0,015. Né? Então, como ele tem essa base de mais 15, então a gente vai ter justamente como valor máximo 8 milímetros mais 0,015. Né? Então, 8,015 é o valor máximo. Né? É justamente o valor máximo aí do elemento. Né? Vou dar um espaço aqui. Então, 8,015 milímetros é o valor máximo. O valor mínimo, se você observar aqui, a condição ele indica justamente que é o zero. Né? Então, 8 menos 0, né? Vamos supor aí 8 menos 0, a gente vai ter justamente igual a 8 milímetros. Né? Então, esse é o valor mínimo. Então, essa tolerância de 8H7 significa que ele vai poder variar de 8 milímetros, né, como valor mínimo, até 8,015. Né? Então, qualquer valor dentro dessa faixa de tolerância ele é considerado correto aí para o 8H7. Tá bom? No próximo vídeo a gente fala sobre o 8G6 e depois a relação da montagem dos dois. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Especificamente dando continuidade ao vídeo aí de análise de montagem, né? Análise de ajuste da medida 8H7 fêmea e 8G6. A gente já fez no último vídeo a análise do 8H7, agora a gente vai fazer do 8G6 e no próximo vídeo a gente faz a relação da montagem especificamente, né? Como a gente já verificou, né? A relação para o 8 ele está indicada aqui nessa última linha. Né, que representa justamente a variação de 6 milímetros a 10 milímetros, então o 8 está contido nessa faixa, e como a gente está querendo especificamente H7, né, o maiúsculo aqui, o G6, são esses valores aqui que a gente vai estar analisando. Né? O H7 a gente já viu, né, então no último vídeo a gente já falou sobre esse, e agora a gente vai estar falando sobre o 8G6. Né? Nesse caso aqui, o 8G6 minúsculo, né? Ou seja, tipo macho, ele tem uma variação de menos 5 e menos 14. Lembrando que é milésimo, né? Ou seja, menos 5 representa menos 0,005 e o menos 14 representa menos 0,014. Né? Então, esses aí são os valores. No caso do 8G6, o menor valor, né? O valor mínimo vai ser 8 menos 0,005.
né? Então, nesse caso aqui vai dar igual a 7,995, né? Então, esse aqui vai ser o valor máximo, né, para tolerância indicada, né? Ou seja, 7,995, né? E o valor mínimo vai ser justamente o 8 menos o 14, né? Então, a gente vai ter 8 menos 14, né? O 0,014. Né? Então, nesse caso aqui, o 8 menos 0,014, ele vai dar igual a 7,986. Né? Então, esse valor aqui é o valor mínimo dele. Então, aqui a gente tem justamente a relação do valor máximo e do valor mínimo indicado aqui para a tolerância. Né? Então, como vocês podem observar, essa relação não tem nenhum valor igual a 8, né? Ou acima de 8. Né? Quando a gente analisa o 8H7, né, como a gente fez no último vídeo, os valores deles indicados eram justamente o 8,015 como máximo e o 8 milímetros, né, como mínimo. Né? Então você pode observar aí que não tem contato entre as medidas, né, indicando realmente o tipo de montagem com folga. No próximo vídeo a gente faz a relação da montagem, né, da análise das dimensões tanto do 8H7 com o 8G6, né, juntando os valores, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia. Hoje a gente está fazendo o terceiro e último vídeo, né, da relação de análise e montagem do 8H7 com o 8G6, né, o 8H7 fêmea, 8G6 tipo macho. Né? E nesse caso aqui a gente vai fazer a relação da análise e montagem, né? Basicamente indicar a folga máxima e a mínima referente às condições de afastamento, né? Das tolerâncias indicadas. Né? Então nesse caso aqui, como a gente já viu nos últimos dois vídeos, né? Nos últimos dois vídeos a gente falou sobre a variação do 8H7 e do 8G6, agora a gente vai fazer uma relação entre os dois. Né? Vamos só recapitular aqui os valores. Né? Do 8H7 o valor máximo é 8,015. Né? Vou colocar aqui máximo. O mínimo é 8 milímetros, né? Então esse aqui é o valor mínimo. E referente a... Deixa eu colocar aqui do lado aqui que é referente ao 8H7. Então vou marcar aqui 8H7. Né? Então essa aqui é a relação para os valores aqui indicados. Aqui embaixo eu vou colocar justamente o do G6. Né? Então, no caso aqui, o valor mínimo ou máximo do 8G6 vai ser 8 menos 5 milésimos, né? Então, vai dar 7,995. Né? Esse aqui é o máximo. O mínimo vai ser justamente o 8 menos 14 milésimos. Né? Então, 8 menos 14 milésimos vai dar 7,986. Né? Então, esse aqui é o valor mínimo, né? Então aí a gente tem a relação dos dois valores, né? Só marcar aqui que é o 8G6 minúsculo, né? Então aqui vou só isolar aqui. Então aqui a gente tem a relação dos valores possíveis, né? Para o 8H7 e do 8G6, né? Máximo e mínimo. Então o que acontece? Para a gente fazer a indicação da folga, né, desses valores, o que é que a gente vai levar em consideração? Se você fabricar a peça do 8H7, né, que é a peça fêmea, com o valor máximo dela, né, atingir o valor máximo dela, e você fabricar o 8G6 e fabricar com o valor mínimo, a gente vai ter a condição de folga máxima. Né? Ou seja, se a gente subtrair 8,015 e 7,986, vai dar o maior valor de folga. Né? Então é justamente a folga máxima. Já o contrário, né, se a gente fizer do valor mínimo do 8H7 e o valor máximo do 8G6, a gente vai ter a folga mínima. Né? Então vamos só calcular aqui para verificar esses valores. Né? Vou colocar aqui folga máxima. A folga máxima que justamente vai ser o maior valor, né, da indicação tipo fêmea, né, o máximo dele, menos o mínimo da indicação tipo macho, né? Então 7,986. Você pergunta de, poxa, mas qual é a importância disso? Essa relação ela te dá uma condição de análise de montagem, levando em consideração desgaste, capacidade de lubrificação, vibração do mecanismo. Né? Então é importante ter essa análise de relação de folga máxima e mínima
para que o mecanismo ele venha funcionar perfeitamente, né? Então, fazendo aí a subtração para encontrar a folga máxima, a gente vai encontrar 0,029, né? Ou 29 milésimos de milímetro, né? A folga mínima, ele vai ser justamente aí o contrário do que a gente calculou. A gente vai ter o mínimo, né, do valor tipo fêmea, no caso 8 milímetros, menos o máximo do valor tipo macho, que é o 7,995. Né? Nesse caso aí, vai dar 0,5 milésimos de milímetro. Né? Então, esse aí é o valor da folga mínima. Né? Então, essa relação de montagem aí para os dois, né? Levando em consideração a máxima e a mínima. O interessante é que esse valor de folga ele seja um valor intermediário, né? Então, se a gente pegar o 0,029, somar com o 0,05, né? A gente tem como tirar uma média, né? E identificar aí a folga intermediária, né? Que é a ideal para o sistema, né? Então, nesse caso aí, uma folga intermediária, ela daria a relação aí de folga de 12 milésimos de milímetro, né? Ou seja, fazendo a relação da soma dos dois e fazendo a relação da subtração de 0,029 menos o 0,05, né? E aí fazendo a divisão por 2, a gente chegaria aí essa condição aí de 12 milésimos, tá bom? Mas a relação principal que a gente quer verificar aqui, no caso, é a folga máxima e a folga mínima, está aí verificado. Lembrando justamente que é importante para as condições de montagem aí dos mecanismos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!